Oi, gente! Meu nome é Nélio Sprea, eu sou arte educador e sou um dos idealizadores do projeto Histórias de Acordar. Neste vídeo, nós vamos relembrar quais são os elementos que compõem uma narrativa. A ideia é que você possa compreendê-los cada vez mais para poder identificar esses elementos quando estiver realizando aí as suas leituras e desenvolvendo as suas atividades relacionadas ao campo literário. Os elementos da narrativa são recursos usados para detalhar acontecimentos de um texto narrativo. Esses elementos são enredo, tempo, narrador e personagens. Vamos tomar como exemplo uma das histórias mais lidas no mundo, o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank foi escrito pela própria Anne Frank, uma garota de 13 anos que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. A Anne, de repente, viu a sua vida e a de sua família passar por uma transformação muito radical. Ela estava vivendo com a família e com outros judeus escondidos em Amsterdã, na Holanda, na época em que a Holanda foi invadida pelos nazistas alemães. Perceba que essa apresentação que eu fiz aqui já localiza a personagem, o período em que a história vai se passar e o universo dos fatos que serão desenvolvidos. Sem isso, a narrativa não acontece. Vamos falar mais um pouco sobre a narrativa da Anne Frank neste relato que ela fez, tão vivo, tão emocionante. A Anne narra a rotina da sua família nessa que é uma situação completamente extraordinária, atípica, né? Escondidos lá na Holanda viviam ela, os pais e a irmã, e mais uma outra família, né? O Sr. Van Damme, a esposa, e o filho Peter, que foi com quem a Anne firmou uma grande amizade. O que então estaria reservado a este grupo que se encontra ali refugiado no porão de uma casa? O que aconteceria se eles fossem descobertos? Que sentimentos a gente poderia destacar aí? Como traduzir a sensação de viver permanentemente escondido? A Anne registra toda essa vivência de estar sob a ameaça constante da morte, né? E ao narrar os fatos, ela vai revelando para a gente uma visão muito sensível, muito pessoal, sobre esse terrível período da história da humanidade. Quanta coisa dá para pensar aí, hein? O Diário da Anne Frank é uma grande obra. Ficou curioso? Então, se não leu ainda, leia. É um livro e tanto. A gente aprende muito com essa história. Pois bem, agora que a gente já enxergou no interior de uma história como os elementos da narrativa podem se formar, vamos então falar de forma bem resumida aqui sobre as peculiaridades desses elementos. O enredo, tempo, narrador e personagens. Os personagens são aqueles que vivem os fatos. Um personagem não surge por acaso quando uma história começa, e é a partir de ao menos um personagem que as narrativas literárias acontecem. É o personagem que causa identificação no leitor. É o personagem que oferece ao leitor impressões sobre as suas vivências, seu ponto de vista sobre o mundo, seus sentimentos. Os personagens vivenciam os fatos, mas há um elemento fundamental no universo das narrativas, que é o narrador. Resumidamente, podemos dizer que o narrador é aquele que conta a história, que apresenta os fatos vividos pelos personagens. E basicamente a gente tem o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem é aquele que conta os fatos que viveu ou que vive. A sua perspectiva é demonstrada a partir de sua visão pessoal dos fatos. Já o narrador observador é aquele que está fora, que está vendo tudo e que está contando para a gente aquilo que ele está vendo. O tempo é um elemento que demarca o quando. É o momento em que os fatos estão acontecendo. O tempo cronológico é definido por expressões que podem indicar os dias, as horas, o período do dia, enfim, o tempo medido ou a circunstância temporal em que a sequência dos fatos
aparece na história. Já o tempo psicológico se revela no momento em que o personagem faz uma menção a um período de lembranças ligadas a sensações, sentimentos, memórias, né? O tempo psicológico tem a ver com as impressões que o personagem manifesta em relação à passagem do tempo. Bem, você deve estar se perguntando, será que cabe tudo isso em uma história? Quanto detalhe, não? Mas cabe sim, e cabe mais. Uma história é um conjunto de fatos vividos por personagens em determinado lugar e em determinado tempo, com todas as suas tramas, experiências, relações com o passado, expectativas com o futuro, desejos, pensamentos, filosofias de vida, toda a ligação do grupo social envolvido, enfim, tem toda uma vida ali pulsando, não tem? E o enredo? Bom, o que é o enredo? O enredo é o encadeamento dos fatos narrados em um texto. O conteúdo em que a narrativa se constrói. O enredo é a trama, são as situações vividas pelos personagens. É a história em si. O enredo possui partes que organizam e criam uma lógica narrativa. Há histórias que são contadas do fim para o início, isso é uma escolha do autor, sim, uma possibilidade. Né? Uma sequência comum, básica, é aquela que a gente vê a ordem clássica, né? Apresentação, desenvolvimento e conclusão, né? O famoso princípio, meio e fim. Né? Tecnicamente, a gente tem no enredo o seguinte: a apresentação, que é a parte do texto em que são apresentados os personagens e expostas algumas situações da história, né? Como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Né? A complicação, que é a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos, conduzindo, né, o enredo ao clímax. Aí a gente tem o clímax, que é o ponto em que a ação atinge o seu momento crítico, né? É aquele momento de maior tensão que torna o desfecho inevitável. Né? E por fim tem o desfecho, que é a solução do conflito produzido pela ação dos personagens. Legal, né, gente? De modo bem objetivo, apresentamos aqui um resumo dos elementos da narrativa. Só para você relembrar, né? Porque é algo que a gente já se depara há um bom tempo na escola. Mas eu quero deixar aqui uma sugestão muito especial nesse momento. Leia os contos do livro Histórias de Acordar. Reconheça neles os elementos de que falamos aqui. Procure conversar com seus amigos e amigas sobre o que leu. E siga as trilhas de leitura e atividades propostas nos cadernos pedagógicos disponíveis no site historiasdeacordar.com.br, onde você pode baixar gratuitamente todo o conteúdo do projeto, incluindo o livro de contos Histórias de Acordar. Uma boa leitura!